graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Motivo de alegria, iniciaremos hoje o segundo módulo, a segunda parte do nosso estudo da Escola Bíblica da Família, da Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos hoje iniciar a aula 7, que fala do capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. O material utilizado e apresentado por nós, as nossas aulas, estão disponíveis no canal da Igreja Batista do Garcia, www.youtube.com/Igreja Batista do Garcia. Amados, você pode acompanhar a nossa apresentação pelo slide que vai aparecer na tela. Não entendendo um pouco, nós vamos observar duas questões muito importantes. A primeira é o que nós vimos até agora. Nos capítulos 1, 2 e 3, nós temos uma visão ampla, uma visão mais geral do plano de Deus para o homem, onde envolve resgate, salvação, adoção, entronização, união em Cristo. E também há o ensino que os judeus e os gentios são um só povo, e fala também abertamente sobre as riquezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus. A ideia do que nós vimos até agora, dos 3 primeiros capítulos, é que eles são um meio que nos levam a um fim. Ou seja, é relacionado ao agir de Deus, ao que Deus nos deu, ao que Deus mostrou para nós que nós devemos ser. Agora, nós vamos ver a seguir que nós somos levados a um novo patamar diante de Deus e do mundo. Vão ser aplicações mais práticas. Nós vamos aplicar todo aquele conceito que nós vimos nos capítulos anteriores para a vida da igreja, para a nossa vida. A divisão no Caminhando pela Palavra dos versículos que nós vamos estudar é a seguinte. Nos versos 1 e 3, nós temos as características do cristão. Nos versos 4 a 6, nós temos a unidade da fé cristã. Dos versos de 7 a 11, nós temos os dons de Cristo para a sua igreja. E nos versos 12 a 16, os seus propósitos e aplicações. Bom, vamos fazer a leitura agora da palavra, toda ela, os 16 versículos, e depois nós vamos dar continuidade no estudo. Diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, nos versos 1 a 3, característica dos cristãos,
diz o seguinte, nos versos 1 e 2: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo, ele nos orienta, ele orienta aos irmãos como eles devem agir, como os cristãos devem agir. E ele fala sobre 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é referente à conduta, aos princípios que os cristãos devem ter, é que deve ser com humildade. A humildade é uma das características mais importantes do verdadeiro cristão, porque é o resultado do pleno conhecimento de quem somos, a quem servimos e do poder que em nós opera. A humildade nada mais é do que uma situação, uma consciência situacional, onde nós sabemos que nós somos nada diante de Cristo. Perto do Senhor, nós somos apenas como simples vasos de barro, em que é depositada em nossas vidas a essência do amor de Deus, que é expressa em Cristo, e que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos levar a outros. A humildade, ela é o reflexo, o trabalhar de Deus em nossas vidas, assim como as outras 2 características. E no segundo momento, ele fala com mansidão. É muito interessante que muitas vezes a gente confunde mansidão, longanimidade. Na verdade, mansidão é uma característica do cristão que, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma fraqueza. Não, muito pelo contrário. É o pleno entendimento de que nós, mesmo sendo fortes, nós abrimos mão do que nós somos e assumimos uma postura de subserviência, onde nós, com a nossa força física, intelectual, moral, nós abrimos mão para que as pessoas elas possam experimentar a bondade. A suavidade e a docilidade são características das pessoas que têm uma mansidão. Uma pessoa mansa é uma pessoa agradável, é uma pessoa afável, é uma pessoa em que as pessoas possam confiar. E a mansidão era uma das características de Jesus. Né? Nós podemos observar mais para frente, nós vamos observar, na verdade, que mesmo em momentos que é necessário a gente ter uma postura mais enérgica, nós podemos ter uma postura mais enérgica, ser mais duros em algum momento, mas sermos mansos ao mesmo tempo. O terceiro ponto é longanimidade. Longanimidade, na verdade, ela é relacionada à paciência. Suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outra pessoa. Uma pessoa longânima é uma pessoa calma, é uma pessoa que não age de forma abrupta, que independente da situação, ela tenta ao máximo se manter constante, tenta se manter calma e absorver as dificuldades ao longo do tempo. Essa é uma característica muito importante. Muitas vezes, ao olhar essas 3 características, a gente possa não conseguir ver em nós, muitas vezes, que elas estão sendo implementadas por Cristo. Muitas vezes nós somos pessoas reativas, nós somos pessoas que não agem de acordo com a palavra de Deus, mas nós temos que entender que não é nós mesmos que fazemos isso, é o agir de Deus. Se você acha que você não é humilde, que você não é manso, que você não é uma pessoa que tem paciência, peça a Deus, porque não é na força do nosso braço, é só o Senhor que pode trabalhar em nós e trazer em nós essas características. Vem de Deus, não é só nosso, a gente basta apenas querer e se colocar na posição para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Se você observar no slide, tem um baú aberto, vazio, e tem a palavra digno. Guarde isso. Guarde a palavra digno. Quando o apóstolo Paulo fala digno, a palavra digno, ela nos dá a intenção, a ideia de comparação. Uma pessoa que é digna é uma pessoa que ela está no mesmo nível a outra pessoa, a ideia de comparação. Quando ele fala que nós devemos andar de modo digno, ele diz que nós devemos andar de forma coerente ao que o nosso título de cristãos, parecidos com Cristo, que ele exige. Então nós temos que andar parecidos com Jesus, de forma digna ao título de filhos de Deus e de parecidos com Cristo. Mas mais para frente a gente vai abordar esse segundo aspecto. No verso 3, ele diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito no vínculo da paz.
Eu gostaria que vocês dessem uma lida em João 17, 22 e 23, porque esse texto nos ajuda a compreender o que Paulo estava querendo dizer. Diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus, ele estava falando isso. A igreja, ela tem que ser igreja una, tem que ter a intenção de que a igreja ela seja uníssona. Por mais que existam denominações diferentes, costumes, liturgias, mas nós temos que preservar a unidade da palavra. Nós temos que perseverar na unidade do Espírito. Devemos preservar essa unidade no Espírito. Isso é muito importante. Agora nós entramos no segundo tópico do nosso estudo, que contempla os versos de 4 a 6, que é a unidade da fé cristã, que diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Nós somos, de certa forma, no sentido bom da palavra, nós somos bombardeados com uma série de princípios teológicos que Paulo, nesses versos, ele quis dizer. Por exemplo, ele expõe algumas convicções do Evangelho. Ele expõe no primeiro momento a Trindade, ou seja, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Ele fala sobre a deidade que está sobre toda a igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Num segundo momento, ele deixa claro que ele fala sobre a igreja. A igreja não é o templo, como eu já falei em outras aulas. A igreja somos eu e você. Nós somos o corpo de Cristo, um só corpo, que é indivisível e que Cristo é o cabeça. Nós somos nutridos e nós recebemos os comandos, as orientações diretamente do próprio Deus, na pessoa de Cristo. Num terceiro tópico, num terceiro momento, ele fala sobre a recompensa. E isso é muito, muito abençoado. A recompensa que nós temos está na esperança, quando ele fala uma só esperança. Qual a esperança que nós temos? É a esperança de salvação, é a esperança de resgate, é a esperança em Cristo que nós fomos alcançados, que a nossa dívida foi paga. E no quarto momento ele fala sobre a forma, quando ele diz uma só fé e um só batismo. Nós temos a fé no Filho unigênito de Deus. E o batismo é a liturgia que foi orientada, deixada por Jesus, quando antes de ascender aos céus ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, fé, e aquele que for batizado, batismo, será salvo. Então, Paulo, de forma muito abençoada, foi inspirado pelo Espírito Santo a nos falar, nesses versos de 4 a 6, toda a verdade teológica que baseia a igreja desde a década do nascimento de Cristo, do início do cristianismo até os dias de hoje. A palavra de Deus não muda, não perde a validade. Nós podemos observar agora que há uma intenção, você vai acompanhar no slide, nos versos 4, 5 e 6, nós temos alguns parâmetros que é muito interessante. Se nós observarmos a parte gramatical, se nós observarmos a parte espiritual e se nós observarmos a parte de organização do versículo, nós vamos observar que elas nos moldam e nos levam para uma visão muito interessante acerca do que Deus quer falar conosco. No verso 4, fala sobre um só corpo e um só espírito. No verso 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E no verso 6, ele fala sobre um só Deus. Se nós observarmos, nós podemos encontrar um paralelo entre os versos 4, 5 e 6. Cada verso fala sobre uma pessoa da Trindade. No verso 4, ele fala sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está acompanhado quando diz que é um só corpo. A verdade teológica por trás disso, e que parece coincidência, mas eu creio que não seja, é que o Espírito Santo, ele atua no corpo de Cristo, ele atua na igreja. Ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele intercede por nós e está conosco. O Espírito Santo, no verso 4, que está apenas no verso 4 citado, e ele atua apenas na igreja, está perfeitamente elencado e
aglutinado. No verso 5 fala sobre um só Senhor, está falando acerca de Cristo. Nós vemos aspectos relacionados ao novo nascimento, à propiciação dos pecados e à declaração. Ela nos leva à direção de Cristo. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós e através dele nós temos a fé e foi por orientação dele que nós somos batizados. E no verso 6 nós observamos as características de Deus, o que torna Deus toda a sua deidade, onde diz que Ele está sobre todos, Ele é o Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos. Deus, Ele é o nosso Senhor e assim abaixo dele nós estamos executando a sua obra. Muito interessante, muito feliz. Paulo foi muito feliz em escrever, em separar, porque ele separou da forma certinha em que o Espírito Santo atua, que a igreja se move. Nos versos de 7 a 11, você vai acompanhar aí no slide, diz o seguinte: os dons do Espírito para a sua igreja. Agora que nós já fomos ambientados, nós vamos entrar no meio do assunto, na parte central do capítulo, que fala sobre os dons da igreja. Diz o seguinte: e a graça, nos versos 7 e 8, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se nós observarmos, no verso 7, Paulo fala sobre que nós recebemos um dom. E no verso 8, Paulo diz, na verdade faz uma citação do Salmo 68, 18. Então ele está fazendo a afirmação com base em uma citação que Davi escreveu no Salmo e diz o seguinte, está aí na telinha. O cumprimento do Salmo 68, escrito por Davi, diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Analisando a parte gramatical do que foi escrito, no verso 7, a palavra grega utilizada é a que está aí, significa dórea. Já no verso 8, que é a citação do Salmo 68, 18, é uma citação, não foi Paulo que escreveu. A palavra que ele utilizou para escrever em grego é doma. Se nós observarmos, são palavras utilizadas para dom, tanto no verso 7 quanto no verso 8, mas são palavras diferentes. A palavra dória, que Paulo usou no verso 7, ela quer dizer presente gratuito, não adquirido por mérito ou direito. Já no verso 8, quando ele cita o Salmo, significa um presente. Então, houve uma diferença. Paulo quis dizer o seguinte, que o presente, o dom, o dória que Cristo deixou para a sua igreja, ele é não merecido. Ele não é por mérito. Nós não recebemos os dons de Cristo, que nós vamos observar mais um pouquinho para frente, porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos. Não, ele casa perfeitamente com a ideia de graça. Se nós observarmos no grego, quando ele diz no começo do verso 7, a graça, charis, casa perfeitamente com dória. Então o favor imerecido nos gerou por Cristo um presente também imerecido, de modo que na própria citação, no Salmo 68, ele fala de um presente e não de um presente merecido. Jesus Cristo, por excelência, ele veio não só para cumprir as promessas que foram feitas antigamente no Salmo, mas também para fazer com excelência. Ele quer mostrar que os dons foram deixados para a igreja, para serem usados na igreja, mas a glória é toda de Deus. Nós não somos nada, nós somos apenas os servos. E eu fui buscar também, se você observar no slide, no próprio Salmo 68, 18, que estava escrito em hebraico, a palavra utilizada é mataná. Me perdoe se há algum erro de pronúncia, mas também a ideia que dá no texto original, na língua original, é presente. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu o que estava lá no Salmo, uma citação que o próprio Paulo fez e cumpriu com excelência. É um presente que nós não merecíamos. É um presente que não é adquirido por mérito, não é o que nós fazemos, mas Deus demonstra o seu amor para nós através de Cristo, onde nós, mesmo não sendo dignos,
Lembra que eu falei do digno? Segura um pouquinho que mais para frente a gente vai utilizar ele. Mesmo nós não merecemos, nós recebemos esses dons. Vamos agora abordar os versos 9 e 10, que diz o seguinte: Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Eu acabei adiantando até esse slide, que diz o seguinte: o escrito de dívida foi pago, como eu falei há um minuto atrás. Jesus pagou a nossa dívida. Ele desceu a maior humilhação por amor de nós, da igreja. Eu não consigo compreender. Esse amor, ele foge da nossa compreensão, porque Deus, ele está muito além do que da nossa existência humana. Não tem como tentar entender o amor de Deus expresso em Cristo. O que nós fazemos apenas é nos render, é aceitar. A contrapartida que nós podemos dar ao amor de Cristo é entregando o nosso coração e a nossa vida. O cativeiro foi desfeito. Fomos resgatados do jugo satânico, como foi observado anteriormente. E os que antes eram escravos, agora são livres, mas cativos em amor. Vamos dar uma comparada o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, verso 8 a 10, que diz: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Então, nós vivemos para Deus. Hoje nós podemos dizer que nós vivemos para Deus. No verso 11, você vai acompanhar aí, no slide, diz o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora a gente vai entrar na seara. A gente já falou que o dom é um presente que nós não merecemos, nós não adquirimos por mérito, mas o que são esses dons? Os dons são ferramentas espirituais. Os dons são, na verdade, atributos que Deus deixou para a sua igreja, para que ela fosse, de certa forma, implementada aqui na terra e que ela fosse guiada, que ela fosse orientada, norteada, para que os membros do corpo, que é a igreja de Cristo, ela pudesse ser aperfeiçoada, que ela pudesse crescer em graça e em sabedoria. E esses dons, eles são divididos aqui, nós temos basicamente 4 tipos que Paulo fala. O primeiro é apóstolo. Os apóstolos, eles são comissionados. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, ele tinha vários discípulos e nessa divisão, os apóstolos foram as pessoas que caminharam com ele todo o seu ministério aqui na terra. Eles acompanharam desde o início do seu ministério, foram batizados, receberam autoridade para realizar milagres e ficaram com a responsabilidade de iniciar o trabalho da igreja, de implantar igrejas e de fazer com que o corpo crescesse. Existe na Bíblia 3 atributos bíblicos para o apostolado. O primeiro, que está aí na letra A, é que o apóstolo ele deveria conhecer pessoalmente a Cristo. Tem a referência aí, você vê com sua Bíblia. Infelizmente o tempo não nos permite. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo de 1 a 2. Então o apóstolo ele conhecia a Cristo. No verso B, ele deveria ter testemunhado e presenciado a sua ressurreição. Você pode observar em Atos 1, 21 a 23. E na letra C, no terceiro tópico, o apóstolo ele tinha que ter a realização de milagres e prodígios. Então, o apóstolo, ele na verdade, foi uma figura que existiu no início da igreja e foi muito importante para a sua implementação. Nós temos dentre esses apóstolos o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, no qual Jesus apareceu para ele. Então, ele muitas vezes não se considera digno, mas ele é sim, de fato, um apóstolo. O segundo tópico dos dons são os profetas. Aí a gente elenca o dom da profecia. Até hoje existe, Deus, o Espírito Santo ele opera, ele age de várias formas, que há sim profecias. O povo de Deus, ele é balizado pela palavra de Deus, ele é balizado pelo ensino que está na palavra. Nós aprendemos da palavra, nós aprendemos do próprio Cristo através do Espírito Santo, em que ele nos orienta, onde nós podemos ouvir a sua voz, mas também Deus, ele ainda utiliza pessoas para profetizar,
para revelar situações e para orientar, ok? No terceiro tópico tem sobre evangelistas. O próprio Timóteo, Paulo fala, ele era assim um evangelista. Mas por que um evangelista? É um missionário itinerante. Na época de Cristo, os evangelistas eles saíam pregando, eles saíam evangelizando, eles ajudavam, eles iam sob a orientação dos apóstolos para implantar igrejas, para ganhar almas. Nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, uma observação sobre esse aspecto. E no quarto ponto, que nós podemos dividir entre 4 e 4,5, eu não coloquei 4,5, mas há uma analogia muito interessante entre pastores e mestres. O pastor, a função do pastor é tomar conta do rebanho. Jesus, através do apóstolo Paulo, conforme a orientação do Espírito Santo, ele falou que uns para pastores. A função do pastor é cuidar das ovelhas. O pastor tem autoridade espiritual sobre a sua igreja. Ele vai responder diante de Deus pelas suas atitudes, guiando o rebanho do Senhor. O próprio Jesus, se nós observarmos, ele trouxe para si também essa analogia. E nós podemos tê-lo como alvo, nós podemos tê-lo como exemplo, onde ele diz que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós temos sim em Cristo um exemplo. Na verdade, toda a Bíblia, todas as orientações do Espírito Santo, em Cristo elas encontram a sua perfeição. E aí nós abrimos para o 4,5, mestres. O que são mestres? São pessoas que têm o dom do ensino, que o Espírito Santo atua para que elas venham agir com sabedoria, para ensinar. A Bíblia diz que toda palavra é inspirada, é divinamente proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça. Então, o mestre, ele tem sim a função de ensinar. E aí, por isso que entra o 4,5. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor, por excelência, tem a sabedoria e pode exercer sim o dom de mestre. No verso 12, nós encontramos agora os propósitos e as aplicações dos dons. O verso 12 diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos a visão clara de que para que servem os dons. Nós entendemos que o propósito dos dons de Cristo é para aperfeiçoar os santos, ou seja, os irmãos, os membros de Cristo. Ele serve também para que a igreja ela possa desempenhar da forma correta as suas funções. Lembra que nós falamos lá no primeiro slide sobre que ande de forma digna? Agora, pode abrir o seu baú e pode colocar para fora, digno. O digno, na verdade, dá a ideia de equivalência. Nós temos que andar de forma condizente com o que a palavra de Deus fala. Porque alguns dizem, e é bem verdade, muitas vezes nós somos a Bíblia que o mundo lê. Muitas vezes o nosso testemunho, o nosso agir, o nosso falar, na forma que a gente se porta, ela fala muito sobre a vida de Cristo. E os dons estão para aperfeiçoamento da igreja, para serem utilizados. Nos versos 13 e 14, nós temos o seguinte, que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo tipo de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, nós observamos aqui que o verso 13 e o verso 14, eles trazem alguma verdade. No verso 13, Paulo fala sobre os dons que são corretamente utilizados. É quando nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vocação, o dom que Deus tem para nós e nós agimos da forma correta. Quando nós colocamos em prática os dons da forma correta, eles geram em nós algumas características que são, você vai acompanhar no slide, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Os dons de ensino, eles mostram para nós se nós estamos agindo da forma correta, se nós temos entendimento do motivo da nossa fé. E nós somos ensinados a chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. No segundo ponto, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade espiritual. Onde as nossas ações
correspondem ao nosso nível de entendimento e comunhão com o Senhor. Isso é um cristão maduro, é um cristão que tem consciência de si, que sabe como agir, que não cede às loucuras que na época de Cristo, desde a época do apóstolo Paulo, já existiam, as confusões teológicas e ideológicas. E no terceiro ponto, Paulo fala sobre o uso corretamente à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa situação nos direciona para o nosso exemplo maior, o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus. Então, se nós aplicarmos corretamente os dons, nós seremos e receberemos e teremos essas três características que estão elencadas nessa tabelinha. Mas, se nós não aplicarmos os dons, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não utilizarmos da forma correta, nós vamos sofrer ou poderemos sofrer tudo aquilo que está no verso 14 que o apóstolo Paulo fala, que diz o seguinte: se você não chega à unidade da fé e você não tem o pleno conhecimento do Filho de Deus, você pode ser levado ou será levado por todo o vento de doutrina. O que isso quer dizer? Bom, a nossa doutrina é a doutrina apostólica, que foi passada pelos apóstolos conforme a orientação do Espírito Santo, com base no testemunho de Cristo. Então, se nós não temos o conhecimento, qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina que esteja fora da palavra de Deus pode nos balançar e nos levar ao erro. Independente de qual for o erro, se nós errarmos, nós nos afastamos da verdade, e a verdade está em Cristo. Nós não podemos cometer erros espirituais, porque nós acabamos pecando, errando o alvo. Se nós não temos a maturidade espiritual, a gente pode inevitavelmente ser como meninos. O menino, ele é levado para qualquer lugar, ele se irrita com facilidade, ele não age da forma correta, mas antes a gente tem que traçar um paralelo. Não é que as crianças, que os meninos sejam ruins, não, muito pelo contrário. Jesus, ele nos alerta sobre as crianças, que nós devemos ser como elas, porque das tais é o reino de Deus. Mas são os aspectos positivos, nós não podemos ter os aspectos negativos. A criança não tem sabedoria, ela não tem maturidade. Uma criança não consegue absorver as dificuldades, de modo que se você falar uma palavra dura para ela, ela vai fechar a cara, vai ficar emburrada e vai sair da sua frente e vai se desviar do caminho. Nós não podemos ser cristãos assim. Nós temos que ter a maturidade de entender que as dificuldades vêm, as dificuldades virão, na verdade, mas lembra das características? Mansidão, humildade, que nós falamos lá na frente. Então, o cristão que utiliza corretamente os dons, ele tem mansidão, ele tem humildade, ele tem longanimidade, ele tem paciência. Os meninos não têm. Então, é muito importante a gente entender o que Paulo está nos alertando nesse verso 14. E no último momento, fala sobre induzir astutamente ao erro. Bom, isso daqui é uma coisa séria. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem princípios para mim e para a sua vida, mas que há pessoas ruins, há pessoas que tentam e tentaram ao longo da história desviar a palavra de Deus para benefícios próprios, ao seu bel prazer. Quantas pessoas, por desvio de caráter, de conduta, elas moldam a palavra desvirtuando para que ela venha produzir um resultado que desagrade a Deus, mas que possa trazer para si muitos benefícios. E a gente amplia isso a toda a gama da história da igreja. Sempre houveram pessoas mal intencionadas que tentaram sim trazer e desvirtuar a igreja, mas o Senhor, ele é poderoso. Ele sempre levantou pessoas para defender. São os apologetas, são aqueles que defendem a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque ao longo da história nós tivemos grandes pessoas que defenderam a nossa fé com o entendimento. Vamos agora para o verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo seu auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmos em amor. Paulo, no verso 15, ele enfatiza seguir a verdade. Jesus Cristo é a verdade.
Nós temos que essa verdade é uma característica que é inerente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso nós temos que seguir a verdade para que nós venhamos crescer em tudo, crescer em todas as coisas, crescer espiritualmente, crescer moralmente, crescer em todas as esferas da vida humana, porque a palavra de Deus, ela nos faz e nos leva a uma condição melhor após o conhecimento dela do que antes, quando não conhecíamos. O Espírito Santo e a palavra de Deus, ela atua em todas as esferas da vida humana, de modo que não é possível mais você separar. Imagina que você tem a água e que tem o óleo. A água éramos nós antigamente, o óleo eram os nossos pecados. Só que há uma divisão. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa vida, o nosso pecado, a nossa condição espiritual, não mais pecado, elas são misturadas. Não existe mais um exemplo, o profissional liberal fulano e o cristão fulano. Não existe mais, por exemplo, um irmão Samuel, que é o nosso fotógrafo, o nosso videomaker. Não existe o irmão Samuel, o fotógrafo Samuel e o cristão Samuel. Não, são uma coisa só. As características positivas do cristão que existe na pessoa do Samuel estão diretamente ligadas à característica do profissional, em que há uma soberania do cristão sobre o profissional, porque os dois são a mesma pessoa. Então, houve um ganho. A condição posterior é em muito superior à condição inicial. E no verso 16, o apóstolo Paulo enfatiza que nós somos um corpo. No verso 15, são características da igreja, no verso 16 são características do corpo de Cristo como membro, onde ele está bem ajustado, ele está junto, ele está uníssono, ele está consolidado e eles agem segundo a cooperação, onde cada dom que o Senhor deixou, eles cumprem o seu propósito juntos. O apóstolo, lá no início da igreja, ele deu essa comissão, né? Os evangelistas foram evangelizar, foram implementar igrejas, os pastores e mestres vieram na parte de ensino, orientando no dia a dia, os profetas também cumpriam o seu propósito. Então, há uma organização espiritual que foi nos revelada hoje. Nós vimos que, no próximo slide, eu destaquei aqui 7 pontos. No primeiro ponto, que são os versos 1 e 3, a mensagem somos orientados sobre as características do verdadeiro cristão. No segundo aspecto, os versos de 4 a 6, fomos ensinados sobre princípios e verdades espirituais que balizam a fé. O terceiro ponto, que está no verso 11, é o quê? Onde ele nos informa e nos relata sobre um descritivo, sobre a apresentação, o que são os dons. No verso 12, nós temos o para quê, onde ele explica para que servem os dons? Para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja, para aperfeiçoar os irmãos, o corpo de Cristo. Nos versos de 13 a 14, nós temos o sexto ponto, que é o porquê, para fazer a obra. E no finalzinho, no 15 e 16, tem o como, que é o sétimo ponto. Como é que nós vamos fazer isso? Juntos e unidos em amor. Nós estaremos uníssonos, com a mesma voz, com o mesmo som, com o mesmo discurso, onde não é o discurso que se alia à prática, não, é a prática de nossas vidas que se alia ao discurso de Cristo. E agora a gente vai entrar no último quadro, que é o Aplicando em Nossas Vidas, que tem 3 perguntas, como de costume. A primeira é padrão: quais foram as lições aprendidas hoje? O que o Senhor falou ao seu coração? A segunda pergunta é: como você pode entender sobre os dons de Cristo e para que eles são utilizados? E a terceira pergunta: você tem buscado ao Senhor para que Ele exerça o seu chamado, a sua vocação? Você tem buscado do Senhor o que é que Ele tem para a sua vida? Porque Deus não nos chamou para, aceitei Jesus, conheci, me batizei, sou membro de Cristo. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. Você já buscou do Senhor, já buscou, na verdade, em Deus, o que é que Ele tem para a sua vida? Eu os encorajo a fazer isso, porque a seara ela é muito grande, os campos estão brancos e nós precisamos fazer a colheita. O Senhor precisa me usar e te usar para fazer a obra. E por último,
deixar uma frase comum de costume que diz o seguinte: regozije-se com o fato de o Deus imortal ter nascido mortal, para que os homens mortais pudessem viver na eternidade. John Hus. Que Deus os abençoe em Cristo.